boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Futebol e Política, Minha Vida como Corintiano. Este programa é uma iniciativa da Comunidade de Coletivos Corintianos Progressistas, ou CCCP, que são Coletivo Democracia Corintiana, Movimento Toda Poderosa Corintiana, Corintianos de Esquerda, Coringão Antifa e a comunidade Barbearia Batalha. Quero agradecer aos companheiros professor Geraldo Carvalho, da cidade de Santos, o jornalista Walter Falcheta, a advogada Desirê Rodrigues e o professor José Luiz Teixeira, que nos ajudaram a realizar esta entrevista. Também quero agradecer a todas as comunidades, apoiadores, canais e parceiros que estão retransmitindo este programa e fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas. Eu sou Ana Lu Tomé, cofundadora do movimento Toda Poderosa Corintiana e também conselheira do Corinthians. E agora vou apresentar o meu amigo Carlos Ojeda. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ana Lu, tudo bem com você? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, meus companheiros, minhas companheiras, meus camaradas, minhas camaradas, todos vocês que estão aqui acompanhando esse bate-papo. A gente vai chamar de entrevista com uma pessoa que eu não sei, Ana Lu, acho que não tem nem roupa para entrevistar essa pessoa que virá aqui conversar com a gente. Mas você está de Corinthians, não está, Ojeda? Não, estou de Coletivo Democracia Corintiana. É isso aí. Ojeda, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você. Carlos Ojeda, me chamo Ojeda, com la J. Sou corintiano de nascença, sou brasileiro, sou sócio fundador do Coletivo Democracia Corintiana e conselheiro trienal do do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista e filiado ao não menos glorioso Partido dos Trabalhadores. Pois é, e por falar em Partido dos Trabalhadores, para a nossa estreia, a gente convidou um corintiano cearense da cidade de Quixeramobim. Ele foi ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado federal pelo estado de São Paulo, nada mais, nada menos do que José Genuíno. José Genuíno, boa noite. E antes de começar, eu quero saber como é que é um corintiano cearense aí de Quixeramobim. Bem, Ana Lu, Carlos Ojeda, é uma satisfação e uma emoção, porque o Corinthians faz parte da minha vida. O Corinthians entrou na minha vida. Não foi eu que entrei na vida do Corinthians, foi o Corinthians que entrou. E tem muito a ver com a história da cidade de São Paulo. São Paulo, para mim, era uma mistura da Meca para um jovem que sai do interior do Ceará, camponês, mas, ao mesmo tempo, conhece São Paulo pela política. E a minha vida em São Paulo tem duas fases. Tem a fase de clandestinidade, que foi em 69 e 70, e tem a fase quando eu saí da prisão, em 77, que eu vim morar definitivamente em São Paulo. Então, o Corinthians atravessou e tem episódios dessa minha relação com o Corinthians que eu vou expor para vocês. Então, sabe por que a pergunta? Porque, segundo o Data Ojeda, a maior parte dos cearenses em São Paulo torcem para o Palmeiras. Sabia disso, Genuíno? Sabia disso, Genuíno? Cearenses, não nordestinos em geral, torcem para o Corinthians, mas cearenses em particular... Eu não sabia. O problema, a minha relação com o Corinthians é uma relação muito forte e emocional. Primeiro, porque o Corinthians me deu o segundo alvará de soltura, foi a torcida do Corinthians. Eu tive um alvará de soltura quando saí da prisão em 77, depois de 5 anos na cadeia, na época da ditadura. E eu conquistei o segundo alvará dado pela torcida do Corinthians. E é interessante essa história, porque quando eu era preso político nas cadeias de São Paulo, eu ouvia muito falar no Corinthians, porque era a época do Santos e Corinthians, a era Pelé, e o Santos batia muito no Corinthians. E quando tinha jogo do Corinthians e Santos,
a gente ficava na detenção e aqueles alto-falantes dos pavilhões transmitiam os jogos, não era televisão porque não tinha. E a gente, às vezes, queria acompanhar, mas era uma gritaria muito grande, às vezes queria estudar, não dava. E eu ouvia essa história de Corinthians, mas eu não era corintiano, né? Eu via a fama do Corinthians. Sim. Quando eu saí da prisão em 77, eu fui ser professor de cursinho, no Colégio Equipe. Exatamente quando eu dava aula, depois de 2 anos na mata e 5 anos na cadeia, 7 anos fora da cidade, às vezes, quando eu ia atravessar a rua, eu tinha um momento de paralisia, eu parava, 1 minuto, 1 segundo, parava. Era o reflexo da minha vida na selva, quando eu estava na guerrilha, e na cadeia durante 5 anos. E um amigo meu falou, olha, um médico disse assim, rapaz, você tem que entrar no meio de uma multidão. E sai na hora, mas não pode ter polícia no meio. Aí ele disse, vai ter um jogo Corinthians e Ponte Preta, porque você não vai lá, vai te fazer bem. Vai lá. Aí, naquele dia do jogo Corinthians e Ponte Preta, depois de... O Corinthians ia completar 23 anos que não era campeão do Campeonato Paulista, né? E o Corinthians e Ponte Preta, do segundo jogo no Morumbi. E eu fui. Eu chego no estádio do Morumbi 6 horas da tarde, encontro aquela massa corintiana que não perguntava meu nome, nem eu perguntava o nome de ninguém, que era o que eu queria, e me abraçando, e eu abraçando todo mundo. Aí eu disse, que coisa fantástica. A última manifestação grande que eu tinha vivido foi a de 68, contra a ditadura, e eu estava ali na manifestação. Aí eu comecei a me energizar. Quando começou o jogo, eu fui exatamente para o lado da Gaviões da Fiel. Quando começou o jogo, eu parecia que estava entrando numa órbita. Eu voava no estádio. Meu negócio era estar com aquele povo. E eu me sentia liberto, porque eu precisava de estar em contato com gente que não perguntava meu nome, nem eu perguntava o nome de ninguém, mas eu abraçava, gritava. Sim. Então, pronto. Aí eu virei. Naquela noite, eu fui batizado pelo Corinthians e recebi o alvará de soltura. Aonde eu via corintiano, eu ficava junto. Eu saí do Morumbi, Carlos e Analu. Eu não deixava, eu pegava ônibus, eu não tinha carro, entrava nos ônibus corintianos, ficava na Paulista. Eu morava num quartinho lá no Jabaquara. Fiquei a noite inteira na rua, por quê? Porque aquela força da massa corintiana me acolheu, sem eu saber e nem eles. E ali foi o alvará de soltura que eu me libertei daquela espécie de trauma que eu tinha, né, de andar nas ruas de São Paulo. E eu me encontro com a cidade de São Paulo, agora com nome legal, agora dando aula, carteira assinada, morando na cidade com endereço, e eu exatamente me filiei à torcida do Corinthians, por essa situação de uma terapia coletiva no estádio Morumbi com a torcida do Corinthians. E aí eu fui aprofundando a minha relação. Tanto que em determinados momentos, quando eu via a torcida do Corinthians, eu me emocionava, ficava arrepiado, porque eu me lembrava do jogo. Antes do jogo eu não era Corinthians, eu ouvia falar do Corinthians. Eu era meio simpático ao Ceará, lá no Ceará, mas também não era torcedor. Eu não tinha essa relação com o futebol. O Corinthians me ligou com a cidade de São Paulo, me ligou com o futebol, e também me curou de uma espécie de fantasma que eu tinha de não andar sozinho. Por exemplo, atravessar uma rua sozinho, eu temia a polícia, prisão, etc. E naquele dia à noite, foi uma fantasia preto e branco que eu me identifiquei com aquela torcida corintiana. Foi uma coisa muito forte, eu fiquei muito emocionado. Eu até disse, eu não via jogo, o gol do Basílio eu não vi direito. Meu negócio era estar junto com aquela turma abraçando. Eu não deixava de abraçar o pessoal. Por quê? Porque a clandestinidade você não pode dizer teu nome. A clandestinidade você tem medo de ser preso. A clandestinidade você sempre fica com medo de alguém perguntar por você. E eu estava no meio de uma massa de mais de 100 mil pessoas que ninguém perguntava meu nome, eu não precisava perguntar o nome de ninguém. Eu estava em casa. Aí eu fui acolhido pela torcida do Corinthians, depois de 7 anos que eu estava
isolado de uma grande cidade. E essa grande cidade, que é São Paulo, me possibilitou eu fazer uma ligação entre o período da clandestinidade, que eu vivi aqui 69 e 70, com o período que eu fui viver legalmente a partir de 77. Aí eu era professor de cursinho, aí eu assistia vários jogos do Corinthians. Quando tinha jogo do Corinthians, eu ia, a maioria dos jogos era no Fazendinha e no Morumbi, eu ia sempre no Pacaembu, né? Uma vez eu fui assistir um jogo memorável do Corinthians, aquele campeonato do Corinthians que ele ganhou o título mundial lá no Maracanã. E eu falei com o Eurico Miranda, que era deputado federal, disse: Eurico, me vende ingresso para ir ver o jogo do Corinthians. Aí ele disse: só se eu arranjo os ingressos, mas no lado da torcida do Vasco. Aí eu fui, com as camisetas do Corinthians, com tudo. Aí, quando terminou o jogo, eu botei aquelas camisas. Aí eu fui pegar o táxi. O cara do táxi: rapaz, é bom você tirar essa camisa, porque os flamenguistas são o Corinthians e eu sou contra o Corinthians. Tira essa camisa. Mas era uma loucura, aquela cidade do Rio de Janeiro. Depois eu assisti aqueles vários jogos aqui em São Paulo, vários, inclusive com a minha filha, a Miruna, e a gente tinha essa relação muito... As duas vezes que o Corinthians ganhou o campeonato, uma vez contra o São Paulo, outra vez contra o Palmeiras, aquelas pedaladas do Wilson, do... Robinho. Hã? Do Robinho? Não, as pedaladas do Robinho e aquele chapéu do baiano lá. O Edilson. Eu estava lá do estádio. Então, uma vez eu estava lá no Corinthians, eu ia muito jogo. Aí eu estava lá na entrada do Corinthians, com a turma, e aí, rapaz, pegaram meu celular. Aí eu comecei a gritar: meu celular, meu celular. Aí o corintiano gritou: deputado, você está distribuindo renda, não vai mais achar o celular. Eu desfilei 2 vezes pela Gaviões da Fiel, aqui no Sambódromo, 2 vezes eu desfilei pela Gaviões. Quando eu fui candidato a governador, eu fui o único candidato que entrou na sede da Gaviões da Fiel. Então eu criei uma relação muito forte com o Corinthians, muito forte mesmo. Eu sou sócio do Corinthians, né? Virei sócio do Corinthians, acompanho muito, né? E, enfim, porque apareceu um fenômeno social e político do Corinthians. Um fenômeno que me colocou naquela multidão. E aquela multidão, para mim, foi... Eu tomei um porre de gente. Não foi um porre de álcool, foi um porre de gente. Eu estava embriagado a andar nas ruas, a andar na Paulista, segurando corintiano com a bandeira. Era um estado de graça. Então, minha descoberta do Corinthians foi uma mistura de São Paulo, de política, de esporte e de alvará de soltura, que foi dessa maneira que eu virei corintiano em 77, naquele famoso campeonato que o Corinthians derrotou a Ponte Preta. Então, olha, que história. Que história. Estou aqui apaixonado por essa história. Eu ia te fazer 2 perguntas que eu acho que não cabe mais, porque você deve concordar, então, tudo que você falou com o meu ídolo maior no esporte, que é o Dr. Sócrates, que ele disse que o Corinthians é um estado de espírito, né? Eu conheci muito o Sócrates. Então, eu ia te perguntar, qual é o teu maior ídolo no Timão e qual é o teu jogo inesquecível? Mas você já respondeu, eu acho. Olha, inesquecível para mim foi 3, né? Agora, o maior ídolo para mim era o Sócrates. Eu participei junto com o Sócrates da campanha das diretas, quando eu era deputado federal. Eu tive contato com ele, inclusive eu contei muitas histórias do esporte. Eu contava para ele uma história, Carlos e Ana Lu, da década de 70. Na década de 70, eu vivia clandestino em São Paulo. E a seleção brasileira do México era o Brasil, ame eu deixo, etc. Tal. E aquela seleção empolgava, né? E a gente assistia o jogo nas vitrines das lojas que vendia televisão. Porque a gente morava em pensão e assistia o jogo na rua. E tinha um companheiro nosso que foi assassinado pela ditadura, ele brincava conosco. Era duro, porque a gente via a propaganda da ditadura com a seleção. Aí ele brincava conosco. Ele dizia: companheiros, quando o Pelé pega a bola, deixa eu cometer um desvio ideológico. Ninguém resiste o Pelé com a bola.
Aí ele dizia, quando o Pelé pega a bola, eu vou fazer um desvio ideológico, porque não tem quem segure. Aí eu assisti alguns jogos, por exemplo, aquele jogo contra o Uruguai, aquele jogo contra o Peru, né? O jogo final contra a Itália eu assisti na casa da minha atual companheira Ryoko, com quem eu conhecia naquela época. Então, eu contei muito essas histórias para o Sócrates. Quando ele surgiu, né, eu acompanhava muito a história dele. Depois eu conheci muito o Raí, porque o Morumbi fica perto aqui do Butantã e eu ia, às vezes, assistir o jogo lá. E eu conheci o Raí, né? A gente conversava muito. Depois eu com o Sócrates, na campanha das diretas, quando na discussão da lei Pelé, nos debates que a gente fazia na Câmara, né? Enfim, a gente teve uma participação muito... E esse lado político me atraía muito. Por exemplo, eu fui no Vasco uma vez, o Eurico me convidou, porque eu brigava muito com o Eurico era do PDS, eu brigava muito com ele. E ele dizia, você tem que conhecer a história do Vasco. Eu fui lá para conhecer, eu fui só para conhecer. Aí ele tinha o álbum do comício do Preste no campo do Vasco, ele tinha todas as... Ele contou a história do Vasco, que era o único time que tinha negro. Ele começou a contar essas histórias. Aí eu fui percebendo, Carlos e Ana Lu, esse lado social e político do esporte, em que muitas vezes a direita manipula, a direita aliena, a direita transforma esses jogadores em mercadoria, mas não percebe que há um lado que o povo se relaciona com o esporte, com o futebol particularmente, de uma maneira muito libertária. E aqueles momentos de libertação que o povo tem. É um sofrimento com trabalho, com exploração, com jornada. Naquela hora há uma sublimação. E eu me sentia bem. Aquela sublimação que eu vivi, eu dizia, esse povo que trabalha o dia todo e vai se jogar à noite ou fim de semana, eles aproveitam aquele momento para sublimar. E eu sempre acho que o futebol tem que ser esse lado lúdico, esse lado prazeroso, para que a juventude, as pessoas, as mulheres, todas as camadas, todos os segmentos sociais possam viver bem. E aí eu fui encontrando no Corinthians, com o Sócrates, depois com o Vladimir, depois com o Casagrande, né? Eu fui me encontrando com essa turma, um contato muito político com esse pessoal. E eu vivi muito a democracia corintiana também naquela época. Aí eu já era deputado, eu já tinha sido eleito deputado federal no primeiro mandato. Aí eu ia muito ao jogo do Corinthians. Na medida do possível, eu ia a todos. Agora, às vezes, não dava por causa de agenda e tal. Então, a minha relação com o Corinthians é uma relação muito... É meia mística. É meia mística. Inclusive, aqui na minha casa, eu tenho na parede coisas que eu fui ganhando ao longo da minha vida e grudei e preguei na parede. Eu tenho o símbolo do Corinthians, tem as bandeiras do Corinthians, eu prego, eu colo com argamassa os botões, as estrelas, e isso me empolga muito, a maneira como o Corinthians me produziu essa energia. É claro que eu estou falando de uma circunstância, porque eu conheci São Paulo que eu não tinha nome. Eu vivi 1 ano e meio aqui fazendo hora em cinema, praça, trem, praça pública, para fazer hora, cinema para fazer hora. Depois eu fui virar uma espécie de paulista. Por quê? O meu primeiro emprego foi aqui em São Paulo. O meu primeiro voto foi em São Paulo, em 82, que eu não votava antes, porque tinha os direitos políticos cassados. E o meu primeiro mandato foi em São Paulo. Então, eu me lembrava muito aquele nordestino que saiu do Encantado e Quixeramobim, é a terra do Antônio Conselheiro, que tinha em São Paulo uma meca. Essa meca, para mim, foi política. E eu me encontrei com essa meca. E o Corinthians foi um tempero fundamental para me encontrar com essa meca. Tanto que, quando eu fazia campanha, eu ia para os bairros de São Paulo, sempre encontrava corintiano, né? E, para mim, era uma alegria ver um corintiano, né? Quer dizer, porque era um estado de espírito. É uma coisa que te alegra, é uma coisa que dá paixão, é uma coisa que você sublima. Então, essa história me marcou muito. E eu quero agradecer a vocês a oportunidade de fazer esse depoimento, porque
eu nunca tive a oportunidade de sistematicamente colocar ele, como eu estou colocando aqui para vocês. E, para mim, é importante que os corintianos saibam disso. Eu sempre fui muito bem recebido pelos corintianos. Alguns diretores do Corinthians, alguns jogadores, sempre me receberam muito bem. E eu tenho, inclusive, uma gratidão com a turma do Corinthians, né? Que legal, você ter essa oportunidade de falar. Aproveitar, só que nós estamos falando de Corinthians, para entrar nos temas mais políticos, tem uma pergunta aqui, que eu sei que é do professor, do nosso amigo mentor, nosso querido Geraldo, que ele fala o seguinte: tem uma proposta de aumentar a Arena do Corinthians, né? Tem uma proposta já há algum tempo de fazer mais 20 mil lugares na Arena do Corinthians. O Corinthians hoje é caro, o ingresso é não só no Corinthians, em todas as arenas que foram construídas para a Copa, os ingressos são caros. Então, pra você ter uma ideia, no último jogo do Corinthians aí, a média era R$60 o ingresso médio. Então, tem uma proposta de fazer mais 20 mil lugares, 10 mil atrás de cada gol, para vender para preços realmente populares. Queria o que você acha disso? Olha, um time como o Corinthians, que é um time popular, verdadeiramente popular, é só ver quando tem clássico, quando tem grandes jogos, ou mesmo quando o Corinthians corre risco de rebaixar. Eu sofri muito com aquele rebaixamento. Olha, rapaz, eu estava em Brasília com um grande amigo meu, Sigmaringa Seixas, na casa dele, quando eu assisti o Corinthians campeão da Libertadores. O Corinthians campeão da Libertadores, eu não dormi à noite. É claro, eu não podia beber, porque eu tinha problema de pressão alta e tal, e fiquei lá. E eu me lembro de um outro trauma muito violento que eu tive, foi quando o Corinthians perdeu aquela Libertadores o Palmeiras, e eu estava assistindo com o Serra. E aí o Serra veio tirar sarro de mim. Então eu vivi esses momentos todos do Corinthians, né? Então eu diria para você que esse lado, um time popular como o Corinthians tem que facilitar o acesso do povo ao Corinthians. Então eu defendo que se faça isso, porque tudo que for para garantir o acesso, popularizar o acesso, você tem que estimular, porque isso faz parte desse papel político do esporte com o povo brasileiro. O povo brasileiro é massacrado de vários tipos de salário, de desemprego, de violência, de discriminação. Um time popular, e eu falo isso para outros times também, não vou citar aqui porque eu estou priorizando o Corinthians, você tem que facilitar o acesso, até porque eu acho que nós temos que combater a violência no esporte, no futebol, não pelo lado do policialismo, mas pelo lado da formação, pelo lado da cultura, pelo lado do entretenimento, pelo lado da educação política. E o acesso facilitará isso. O acesso facilitará, porque você não pode ter uma situação de repressão, de contenção, de coação. E eu acho que isso faria bem o Corinthians e a torcida do Corinthians e o povo de São Paulo. Porque hoje em dia, com essas arenas, né, modernas, tudo, a gente vê que cada vez mais o povo está fora dessas arenas, né? E a gente até fala, né, do futebol moderno, do fiel torcedor e tudo mais. Então, realmente, aquele futebol que a gente via de domingo, o tiozinho com chinelo de dedo, acordando de manhã falando, eu vou ver o meu Coringão hoje. Pegava a fila e ia assistir o jogo. Hoje em dia você não tem mais isso. Lógico, né? Olha, eu assisti quando eu vivia clandestina aqui em São Paulo, eu fui no Rio de Janeiro e a gente fazia as reuniões da diretoria da Uni no Rio de Janeiro e teve um Fla-Flu. E a esquerda disse que ia para o Fla-Flu. E nós fomos e levantamos uma faixa baixa ditadura em pleno 70. Agora, no Maracanã, era impossível pegar o pessoal. Era impossível prender. Não tinha como prender. E aí se levantou a faixa baixa ditadura num domingo à tarde no Fla-Flu do Rio de Janeiro. Quando eu viajava para Porto Alegre, eu assistia o Grenal. É claro, eu era simpático com a fitinha vermelha do Internacional, né? E essas coisas a gente vai marcando, né? Eu até esqueci os times que eu torcia no Ceará. Eu esqueci. Eu acabei... O futebol acabou me trazendo. E o centro dessa viagem para São Paulo foi o Corinthians, né? Porque ele veio com esse lado. Ser paulistano tem muito a ver com o Corinthians.
né? É o time, sem discriminar os outros, é o time que mais caracteriza São Paulo. E a gente sente essa identidade com o Corinthians. Você falou bastante depois eu leio aqui os recadinhos. Você falou, né, do aspecto cultural que é o futebol, né? No primeiro governo do Lula teve aquele Vale Cultura, né? Que seria, de repente, até interessante estar retomando esse Vale Cultura. E você acha que daria para, por exemplo, incluir no Vale Cultura o ingresso do futebol, por exemplo? Que seria uma forma da gente estar democratizando novamente esse acesso ao povo e para o futebol? O Vale Cultura, ou qualquer outro tipo de destinação do Vale, o Vale para assistir filmes, assistir teatro, o esporte é um direito, o cidadão tem direito ao lazer, tem direito ao entretenimento, isso é um direito básico. E ir ao estádio, ver jogo, é um direito ao entretenimento, ao lazer, é um direito lúdico. Portanto, eu defendo que se utilize sim, porque esse acesso você vai gerando oportunidade para o bem-estar espiritual da população. Isso faz parte, Ana Lu, de algo muito importante. A gente da esquerda não pode estar trabalhando só com a ideia da barriga, da comida. Tem que ter barriga, comida, salário, mas tem que ter algo subjetivo, algo lúdico. Lazer, cultura. Algo cultural, né? Lazer, o entretenimento, o encontro. Nós temos que criar um clima multicultural, um clima de incentivo. Isso é muito importante, isso é muito bom, porque as necessidades do povo são materiais e subjetivas, são também culturais, são também espirituais. Eu não sou de religião, mas também são religiosas. Eu acho que essa coisa do Corinthians é um elemento forte dessa cultura de massa que a gente via, sim. Você pode até estabelecer critérios. Quem é que tem acesso ao Vale? Que as pessoas que, até um determinado nível de salário, ou as pessoas que não têm salário, mais ou menos você tem que tratar hoje os direitos mais universais. Por exemplo, o direito à mulher, à sua cidadania, o direito à comunidade LGBTQIA+, o direito a combater o racismo, o direito das populações originárias. Você tem que generalizar esse direito e colocar o esporte. O esporte, particularmente o futebol, não pode ser essas arenas mercadológicas da grande burguesia que lucra com isso. Tem que ser algo do lado do acesso popular a um direito que está muito na formação do povo brasileiro. Com certeza. Entendo. Verdade. Ojeda, quer ler algum recadinho aí? Então, eu estava vendo aqui quem mandou os comentários, eu sempre gosto de fazer isso, né? E tem as pessoas que são fantásticas aqui. Rodolfo Kinen Dias e a Verônica Guedes falam boa noite, e a Verônica Guedes fala que você é quase conterrâneo dela. Opa! Depois ela explica por quê. Ela fala, viva os nossos quixás. Aí ela explica por que isso aqui embaixo. Quixadá, ela deve ser de Quixadá. Ela deve ser de Quixadá. Ela fala, que lindeza te ouvir, conterrâneo genuíno. Só lembro do nosso poeta maior em fotografia 3x4. Também mandou recado para você o David Leite, que é do Conselho Gestor do CDC. Também a Kalinka Lacor. A Kalinka Lacor trabalha no Instituto Lula e mandou boa noite. Que linda essa entrevista. Depois ela se emociona mais e coloca assim: que orgulho torcer para o mesmo time de um companheiro tão valoroso, uma referência de luta. E que delícia ouvir as histórias do Genuíno com o Corinthians. Kalinka Lacor. Ela trabalha no Instituto Lula e também é do Coletivo Democracia Corintiana. Verônica Guedes, aí ela explica a história dela. Fala, minha história talvez é parecida com a tua. Jovem que desceu do norte e do sul, viveu na rua, que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo, que ficou desapontado. Lauriberto Cassal, lembro da fala da Miruna no livro, citando o inseparável Radinho. Quantos Gos Mosqueteiros devem ter ouvido por aquele Radinho que a Miruna cita no livro dela? Miruna, para quem não sabe, é a filha mais velha do Genuíno. E diz a lenda, queria que você confirmasse, minha amiga Márcia Barral falou,
que ela se chama Miruna por causa da Avenida Miruna, é isso mesmo, Geraldo? É, Avenida Miruna, ali perto da Bandeirantes. Eu passando, quando a minha companheira estava grávida, eu passando ali com ela de ônibus, a gente só dava de ônibus. Aí eu vi o nome Miruna. E esse nome é um nome de origem indígena, a gente achou importante botar o nome de Miruna. Foi a minha primeira filha, ela é da minha companheira, Carrioco, que também é simpática ao Corinthians, e tem uma história muito forte, porque a Miruna, como primeira filha, ela nasceu numa situação muito... que eu vivia numa situação muito delicada, a Rioco também, porque a gente estava se adaptando à nova vida em São Paulo. E foi na época das greves do ABC, na época do julgamento do Lula na auditoria. E quando o Lula foi julgado na auditoria militar, no mesmo lugar que eu fui julgado, que a Rioco foi julgado, aquela cena da auditoria militar, com o Lula sendo julgado e a brigadeiro Luiz Antônio cercada, aquilo ali mexeu muito com a gente. Exatamente quando estava nascendo, no mesmo mês que nasceu a Miruna, que foi janeiro de 81. Então, essas coisas vão marcando a gente, porque é uma história pontilhada, né? Ela tem esses fatos, e a Miruna sempre torceu muito pelo Corinthians, sempre, ela é mais fanática do que agora, mas ela é corintiana. Uma vez, nesse jogo do Edilson e do Robinho, eu estava lá no jogo, e ela levava uma toalhona enorme, né? E não podia entrar com aquela toalha enorme, porque era a toalha corintiana. Aí nós arranjamos uma barraca. Aí o cara disse, se é da toalha do Corinthians, a gente guarda. Ele guardou a toalha, fomos lá, voltamos, ele estava lá e tal. Que legal. Depois, quando a turma da Miruna se formou na faculdade de pedagogia, a festa foi no clube do Fazendinha. A festa foi lá do Corinthians, no clube do Fazendinha. Então, essa coisa sempre cercou muito a gente, né? É uma coisa que... Eu também passei por alguns momentos por exemplo, quando eu fui assistir... A Célia Medina está falando aqui, ó. O Genuíno vai lembrar do rádio de pilha grande. Nós o presenteamos para ouvir rádios do mundo comunista. Claro, a gente era o famoso Transglobe. Era um rádio grande, Transglobe, que pegava todas as rádios do mundo inteiro. Rádio Moscou, Rádio Havana, Rádio Pequim, Albânia, Voz da América, BBC de Londres. A gente era informado por esse rádio Transglobe para burlar a censura aqui no Brasil. Eu vou dar uma lida na última aqui. Antonieta Alves coloca o seguinte: em 2002, no governo de transição, nossa sugestão de nome para ministro do esporte era Sócrates. Me emociono sempre que me lembro dele. E quero também mandar um abraço para minha companheira e amiga do CDC, Célia Medina, que está felicíssima com o retorno dos mais médicos agora no governo Lula. Mas vamos falar um pouco de política, né, Genuíno? Fala o que vocês quiserem, se sintam à vontade. Então, eu lembro que você era um dos poucos deputados do partido... Uai, o que aconteceu aqui? Por que eu virei de lado aqui? Você era um dos poucos deputados do Partido dos Trabalhadores que tinha uma preocupação em discutir segurança pública. Parecia que o PT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido de Esquerda em geral, tem um pouco de receio de tocar nesse assunto. E nós achamos que é fundamental que isso seja feito, né? Que isso seja conversado, seja falado. Nós temos que discutir esse assunto, né? E aí tem uma pergunta aqui feita por nossos companheiros, né? E falou assim: nas administrações do PT, você acredita que houve uma desatenção com os militares que nos trouxe os movimentos que vimos nos últimos anos, de 2013 para cá principalmente? Você acha que houve uma desatenção dos governos do Partido dos Trabalhadores, Genuíno? Olha, Carlos, em primeiro lugar, segurança pública, eu tentei entender essa questão. Segurança pública, para mim, é força e não violência. É polícia preventiva, é polícia comunitária, é polícia de pronto emprego, é polícia de investigação, é uma polícia que combina a força e jamais a violência. A segurança pública, ela usa a força para conter, para impedir, jamais a violência, que é sinônimo da morte. Violência é um monopólio da violência, que, segundo os teóricos do Estado, é usado pelas Forças Armadas. Eu acho que devia existir o Ministério da Segurança Pública. Eu acho que o sistema de segurança pública devia ser como o SUS,
Polícia Municipal, Estadual e uma Guarda Nacional devia compor um Sistema Único de Segurança Pública. E esse Sistema de Segurança Pública trabalhar com a unificação do banco de dados e das operações, respeitando as polícias, mas integrando na informação e nas operações. Eu acho que essa questão hoje exige medidas emergentes diante do fenômeno da milícia, da crise dos presídios, aí os episódios do Rio Grande do Norte, e do crime organizado. Portanto, eu acho que a segurança pública é uma questão muito importante para que a esquerda, ao governar o país, se dedique a essa questão. Primeiro, a segurança pública tem que ser desmilitarizada. Forças Armadas não é para cuidar de segurança pública. Forças Armadas é para cuidar da defesa do país diante das ameaças externas e dos problemas que colocam em risco o país. Forças Armadas não é para ficar aplicando GLO em nome do combater o povo como inimigo. Ela tem que socorrer a população, como aconteceu agora no Litoral Norte, mas não é fazer o que fizeram nas comunidades do Rio de Janeiro, o que fizeram de MINUSTAH no Haiti. E eu acho que uma das debilidades nossas, uma das falhas nossas quando governamos o país foi não ter enfrentado a tutela militar. A tutela militar é o poder que dá às Forças Armadas de estar acima de tudo e de todos. Eles se consideram dono do Estado e dono da pátria. Não são. As Forças Armadas têm que estar subordinadas ao poder civil, que é produto da soberania popular. E não pode ter autonomia dentro do Estado, seja previdência, seja orçamento, seja privilégio. E nós temos que construir uma formação cidadã e democrática dentro das Forças Armadas. O que o Inominável fez com as Forças Armadas brasileiras é um desastre. A discussão sobre defesa nacional diante das ameaças externas não tem sido a pauta das Forças Armadas. As Forças Armadas ficam discutindo acampamento, urna e o golpismo e não cuida da verdadeira defesa nacional. O Brasil é um país vulnerável. Quando eu falo de defesa nacional, estou falando em acesso à tecnologia, em acesso ao domínio dos fundos oceanos na costa brasileira, ao domínio do espaço aéreo, e não ficar considerando o povo brasileiro como inimigo. O povo brasileiro não é inimigo. O povo brasileiro tem uma riqueza intrínseca à sua formação. Isso que a gente estava falando do futebol se expressa na cultura, se expressa em outras atividades. Isso tem que ser profundamente respeitado. Então, essa visão autoritária, maniqueísta, preconceituosa, nós temos que derrotar. E eu acho que nós temos uma grande tarefa. A reconstrução do país passa por uma reconstrução cidadã e democrática sobre o papel das Forças Armadas. Eu apoio, inclusive, a emenda do Zaratina, a proposta de emenda constitucional, que retira do artigo 142, que trata do papel das Forças Armadas, o que é lei e ordem. Porque lei e ordem é tudo, entendeu? Tem que tirar isso. Eu acho que o Brasil tem que combater esse vale-tudo, essa violência, esse armamento geral. O povo brasileiro não quer isso. Eu acho que nós temos um compromisso de fazer mudanças substantivas na área da segurança pública e das Forças Armadas. Muito bem, é isso mesmo. Nalu, vai você? Genuíno, você falando tudo isso, né? Eu lembrei aí, nos últimos anos de desgoverno e essa ascensão, né? Diria ascensão dos generais, dos militares e tudo mais, e a perseguição também ao Partido dos Trabalhadores que nós tivemos nos últimos anos, né? Você acha que a responsabilidade é da mídia também, ou é nossa, da esquerda, ou é um conjunto de coisas? Aonde a gente errou, Genuíno? É um conjunto de coisas, Ana Lu. Primeiro, a criminalização da política e do PT abriu espaço para esse autoritarismo, de volta da ditadura e de volta dos militares. Segundo, o sistema de justiça com o mensalão e com a Lava Jato, que criou a ideia do bem contra o mal, a guerra cultural, a guerra contra a corrupção, o espetáculo de criminalizar a pessoa independente de prova, a falta de devido processo legal, a falta de colocar provas em contraditório. Tudo isso gerou. Mas gerou também o papel da mídia. Eu acho que o maniqueísmo da mídia, Nalu e Carlos, nasceu
com aqueles programas fascistas de televisão. CQC, aquela comédia, Pânico, né? Aquele programa que fazia o espetáculo da comédia. política. Inclusive, fizeram espetáculo da promoção do Inominável, que eu prefiro não citar o nome dele, porque eu fui deputado com ele, e em nome da civilidade, do decoro, a gente não se falava, um não existia para o outro. Porque quando o cara defende a tortura, você rompe a civilização humana entre as pessoas. E eu acho que a mídia foi empolgando. Aí o ovo da serpente gerou o Inominável. E esse Inominável só foi eleito por causa da mídia, do sistema de justiça, da Lava Jato, e esse juizinho do Paraná que ajudou também, e das Forças Armadas. Lamentavelmente, as Forças Armadas montaram no cavalo do Inominável para voltar a controlar o poder, militarizar o Estado, as empresas estatais, e começaram a preparar golpes com esses acampamentos, que é uma vergonha. Agora estão sendo processados, espero que a justiça encontre aqueles que praticaram a intentona golpista de 8 de janeiro. Agora, também, companheira, nós da esquerda tivemos falhas, não pelo que realizamos. O que nós realizamos ameaçou a burguesia, porque nós botamos o povo no orçamento. O orçamento não é para colocar o povo, o orçamento é para colocar banco, colocar patrimônio, colocar privilégio. E nós resolvemos botar o povo no orçamento. Só que para botar o povo no orçamento, nós tínhamos que mobilizar o povo. Nós tínhamos que mexer com corações e mentes. Nós tínhamos que mexer na riqueza e não apenas na renda. E nós tínhamos que ter mexido nos instrumentos de comunicação. E nós tivemos ilusões desse instrumento de comunicação. E nós saímos das ruas e nos protegendo no palácio. O palácio tem que combinar rua e palácio, palácio e rua. Isso é muito atual para discutir agora os enfrentamentos que o governo Lula está fazendo. Portanto, eu acho que a gente tem que aprender com essas lições para reiniciar um processo de reconstrução do país que não vai vamos dizer assim, que não vai ser resolvido em 4 anos, mas abre uma perspectiva para um país democrático, plural, socialmente justo, soberano, um país que reencontre no povo brasileiro a sua razão de ser. A nação não é patrimônio de militar. A nação é patrimônio do povo brasileiro. Por isso que diz, o poder emana do povo, diretamente ou indiretamente. E o povo é quem tem o poder. O poder não é da toga nem da farda, nem da televisão. O poder é do povo que vota, que participa, que faz greve, que luta. E nós temos que resgatar esse sentimento, que é muito importante na discussão do momento que a gente está atravessando. Você vê, o sistema financeiro resolve manter a taxa de juros elevada para garantir a segurança dos bancos. Claro. E a economia se ferra, o emprego se ferra, a carestia se ferra. E você tem um Banco Central independente, que é um bunker para garantir a oligarquia financeira. Não quer mexer no teto de gasto. Manter o superávit, não mexer no teto de gasto, é mais importante do que o povo. O povo pode morrer na rua, o povo pode morrer de fome, pode morrer de desemprego, pode morrer de Covid, mas manter o teto de gasto. Então, esses eunucos do capitalismo imperialista nós temos que enfrentar. E essa luta nós só vamos enfrentar combinando rua e governo. Esse foi um dos erros nossos quando governamos o Brasil de 2002 até 2016. Perfeito. Olha, só uma coisinha, Ojeda, deixa eu só fazer a pergunta aqui que tem um pouco a ver, do David Leite. Ele fala: o ovo da serpente se quebrou e gerou Inonimável. Vai ser muito difícil retomarmos a total ordem democrática no país, destruindo a extrema-direita. Você acha que a gente vai conseguir essa ordem democrática só tentando destruir a extrema-direita, ou a gente precisa trabalhar mais nisso, hein? São várias coisas, Ana Lu. Primeiro, tem que combater a extrema-direita, puni-la e julgá-la. Segundo, nós temos que também combater essa burguesia cheirosa, gourmet, que não quer mexer no sistema financeiro, que quer continuar lucrando. Nós temos que mexer com a reestatização das empresas como a Eletrobras, recuperar o papel público da Petrobras. Por que a Petrobras tem que dar satisfação para quem compra ações dela? Tem que dar satisfação para o povo, na hora de discutir o preço da gasolina, o preço do óleo, o preço do gás. E, ao mesmo tempo, nós temos que
ter uma reforma tributária para tirar a riqueza dos de cima, para poder financiar saúde, educação, assistência social. O país, para se reindustrializar, que é a maneira essencial para gerar emprego, você tem que investir. Esse investimento é fundamental na produção industrial. O banco investe o quê? Nada. É especulação. Você bota o teu dinheiro, fica lá e eles pagam a mixaria. Aí eles emprestam esse dinheiro e cobram esse juro, que é uma vergonha, é um escândalo, é uma espécie de pena de morte, como falou o Prêmio Nobel da Economia. Isso nós temos que mudar. Nós elegemos o Lula para mudar o Brasil, para reconstruir o Brasil. Vai ser uma luta dura. E, é claro, essa luta tem que derrotar a extrema-direita nas ruas e na justiça. Então, isso dá para linkar aí, viu, Ana Lu? Dá para linkar a pergunta que o professor Geraldo fez aí. Genuíno, como você avalia hoje a correlação de forças na sociedade brasileira? Ela, sendo contrária a nós, o que é possível fazer para alterá-la dentro do período histórico do mandato do Lula? Olha, em primeiro lugar, nós tivemos uma vitória muito importante porque derrotamos a barbárie. Imagine se esse cara tivesse ganhado a eleição. Vocês estão vendo o quadro da destruição do país. Os Yanomamis, os povos de rua, feminicídio, o racismo, as armas, a violência, a intentona golpista de 8 de janeiro. Imagine se esse cara tivesse no poder. Portanto, foi uma grande vitória detê-lo. Mas nós temos que reconstruir. Para mudar a correlação de força, nós temos que lutar. Correlação de força é luta. A correlação de força não é Estado. Você tem que lutar para mudar a correlação de força. Como é que você luta? Fazendo a disputa na comunicação, fazendo a disputa nas redes, fazendo a disputa nas ruas, fazendo a disputa nas entidades populares, nos movimentos populares, no sindicato, fazendo a disputa unindo os partidos de esquerda. O Lula dirige um governo de frente ampla. Essa frente é tão ampla que nós temos que unir o polo à esquerda para apoiá-lo, para pressioná-lo. Quem é que está hoje brigando contra o autoritarismo do Banco Central com a taxa de juros? É a esquerda. A direita fica calada, eu bate palma. Portanto, nós temos que construir esse movimento. Eu acho que nós temos grandes possibilidades de avançar. Agora, é claro, é uma encruzilhada, tem várias minas no nosso caminho, tem vários obstáculos que nós temos que vencer. Agora, o caminho é esse, companheira Ana Lu e Carlos. Ou nós lutamos organizadamente, ou então o mundo e o país vai para o beleléu. Olha a guerra na Ucrânia, olha a transição ambiental com risco, com as desastres. Olha a pandemia aqui no Brasil com quase 700 mil mortes. Olha o que está acontecendo agora com o sistema financeiro mundial quebrando na Suíça e nos Estados Unidos. É o capitalismo, que se baseia na exploração, na concentração do lucro. Não produz. É dinheiro gerando dinheiro. Não é dinheiro gerando mercadoria com produção, é dinheiro gerando dinheiro. Isso é especulação pura. São os eunucos da exploração capitalista. E nós temos que enfrentar essa turma. Eu acho que o PT nasceu para representar os de baixo. O PT cresceu com esse compromisso de mudar essa situação. E eu acho que o Brasil que nós esperamos, que nós queremos, é um Brasil feminista, é um Brasil antirracista, é um Brasil cultural, da diversidade cultural, do meio ambiente, é um Brasil dos povos originários, é um Brasil dos direitos das mulheres, é um Brasil de direito das comunidades LGBTQIA+, é um Brasil que o povo brasileiro seja protagonista do seu próprio destino. E a gente derrote essa visão preconceituosa e que olha o Brasil de cima para baixo, que olha o Brasil a partir das empresas, a partir dos bancos, a partir dos privilégios, que é a velha visão que olhou o Brasil da Europa para cá, a velha visão que manteve a escravidão por 3 séculos, e ao assinar a Lei Áurea, você sabe que 3 anos antes de assinar a Lei Áurea, tinha jornal que dizia: isso vai colocar o Brasil em perigo, isso vai fugir a mão de obra, vai quebrar o país, porque sempre é assim. Quando você tenta mudar alguma coisa, vem a direita falando do terror, do medo, daquilo que para eles é ameaça à sacrossanta propriedade, ao patrimônio e ao lucro.
E nós temos que enfrentar isso, nós não temos outro jeito. O jornal o Globo mesmo, quando foi lançado o projeto do 13º salário, falou: isto vai quebrar o Brasil. Claro. Do jornal o Globo. E olha bem, Carlos, os 3 golpes na história do Brasil. O golpe que levou ao suicídio do Vargas, o golpe que derrubou o Jango, por causa das reformas de base, e o golpe contra a Dilma, esses 3 golpes tinham como pano de fundo a questão social. Sim, tá. É problema. Genuíno, tem aqui, deixa eu ver. Perdi? Cadê? Ah, achei. O Plínio Labriola, que é um grande corintiano aí, amigo nosso. Professor Plínio Labriola. Ele falou: Genuíno deu uma aula no cursinho sobre o Estado Novo, a partir do filme O Caso dos Irmãos Naves. Fiquei apaixonado por história. Você lembra disso? Me lembro que eu dava aula no cursinho Equipe. O cursinho Equipe ali da Martiniana de Carvalho, perto da Brigadeira, era o único lugar que eu dei aula. E eu comecei a dar aula lá, depois de 7 anos fora da cidade, os alunos achavam eu meio estranho. Eu não podia falar na sala de aula de onde eu tinha vindo, né? Uhum. Mas os professores sabiam, então eu dei aula lá. Me lembro muito da Laura Tete, me lembro do Leonel, me lembro do Josimar, me lembro da Alsônia, pessoas muito solidárias, pessoas que a equipe acolhia, filho de perseguidos, filho de desaparecidos, e pessoas que saíram da cadeia e não tinham emprego. Como é que eu ia viver aqui em São Paulo sem emprego? Eu tentei um emprego, viu, Carlos e Ana Lu? Eu tentei um emprego como vendedor de produto cosmético. Era um sofrimento vender produto cosmético. Eu saía da cadeia. O que você vendia? Era uma bolsa e tinha shampoo? Não, eu trabalhava numa empresa que fiscalizava shampoo, fralda Linex, vários produtos, aquele produto que usava Gressi para o cabelo branco. A gente fazia propaganda desses produtos. Eu não aguentava, aí eu tinha que dar aula em cursinho, de onde eu tinha vindo. Mas, olha bem, a gente aprendeu uma coisa na vida. Eu fui lavrador, fui garimpeiro, eu fui lutador na guerrilha, eu fiquei preso 5 anos, depois eu fiquei preso no Mensalão, que foi a 2ª prisão, não sei qual foi a pior, né? Eu costumo dizer que na ditadura a dor começa no corpo e chega no coração. Na democracia a dor começa no coração e chega no corpo. Mas é a mesma dor, porque é a coação, é a humilhação, é a dominação. Então a gente aprende a ter uma resistência muito grande. Eu aprendi isso com muitos companheiros que deram a vida pela luta, pelas causas. Porque a vida da gente só tem sentido se ela tiver a serviço de causas, de objetivos nobres, que é melhorar a vida do povo. Olha, Ana Lu e Carlos, eu não me formei, eu não tenho patrimônio, eu moro na mesma casa desde 84, comprada pelo BNH, me acusaram de um monte de coisa que sem prova, e eu estou feliz porque eu continuo com as minhas ideias e convencendo as pessoas que o caminho é a luta, não tem outro jeito. As ideias ninguém tira da gente, né, Genuíno? Ninguém tira, elas são eternas, e elas funcionam como aquela música, Ana Lu, o sonho impossível. Certo. E é por isso que a gente vive, né? A gente vive por causa disso, né? O dia que a gente parar de sonhar o sonho impossível, a gente morre. A vida perde o sentido, você cai no pessimismo, no niilismo, no individualismo, né? Sim. Então não tem sentido. Essa visão coletiva é fundamental. O nosso projeto é coletivo. Olha, tem aqui uma historinha que eu achei engraçado, assim, vai quebrar um pouquinho, mas achei bem legal da Kalinka, ela falando que a Kalinka é do PT, ela falou, o PT, obviamente, por ser partido de esquerda, tem muitos corintianos, mas também tem grandes quadros de outros partidos, como o palmeirense Gilberto Carvalho, o Luiz Dulce, que torce para o América de Minas, o santista Devanir Ribeiro. Aí ela pergunta, quando vocês se reúnem, aflora a rivalidade, a troca de brincadeira entre torcedores? E o presidente Lula é o que lidera toda essa bagunça aí? Como é que é quando vocês se reúnem? Já emendando, vocês falam do SEI Mundial Vocês falam do SEI Mundial? Falam que o time tem Mundial, não?
Olha, a gente tem primeiro que a gente tem um respeito aos times de adversário e aos torcedores. Segundo, o corintiano é alegre, o corintiano abraça todos. O corintiano, ele tem uma universalidade porque mesmo o corintiano mais juramentado, né? E eu sou um corintiano juramentado, eu acho que a gente tem esse lado. E eu acho que a diversidade de torcida dentro do PT é uma prova da riqueza, da diversidade, da pluralidade do PT. O PT tem pluralidade ideológica, cultural, esportiva e até em relação às internacionais. Tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. O PT é uma mistura de algo muito positivo, que é o povo. O povo ensina o PT e o PT ensina o povo. Muito legal. Olha, Antonieta Alves. Oi, posso falar aqui? Vai você, Ana Lu. Antonieta Alves, ó, a primeira vez que eu ouvi falar em você foi quando você esteve preso aqui em Brasília, não lembro o ano 73 ou 74. Voltei a ter contato com você através do livro A Guerrilha do Araguaia. Seu depoimento vai da página 27 a 45. Nesse seu depoimento tem muito do que precisamos fazer hoje para dar suporte ao governo Lula. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse seu depoimento. Isso é verdade, Antonieta. Esse depoimento é um resgate e, ao mesmo tempo, uma análise. Eu costumo dizer, Antonieta, que eu aprendi com duas experiências divergentes a mesma lição. O heroísmo dos que tombaram no Araguaia e a experiência que eu tive no parlamento. Essas duas experiências, elas mostram um caminho. Qual é o caminho? É a gente se enraizar no povo, é a gente organizar o povo, é a gente conscientizar, é a gente defender os direitos do povo, é defender uma pauta popular. E é isso a lição que a gente tira dessas trajetórias. Nós não vamos mudar o Brasil, nós não vamos fazer omelete sem quebrar ovos. O desastre que o país está vivendo é tamanho que não adianta fazer curativo com band-aid e esparadrapo. Nós temos que fazer algumas cirurgias, porque a riqueza é altamente concentrada, a terra é altamente concentrada, o patrimônio é altamente concentrado, e você tem uma elite que nunca foi obrigada a ceder. Ela nunca cedeu. É uma elite racista, gulosa, inescrupulosa, violenta. É tanto que eles apoiaram o Bolsonaro porque era bom para derrotar o PT. Depois quebraram a cara com o inominável, mas eles fizeram isso com cola para derrotar o Lula no segundo turno em 89. Portanto, Antonieta, o caminho é a gente lutar e jamais se afastar da construção de uma alternativa popular com o povo. Exatamente. Perfeito. Posso, Ana Lu? Vai, Ojeda, vai daí. Eu estou ainda tentando agradar nossos companheiros que formularam as perguntas. E voltando a falar de segurança pública um pouco. Recentemente, o governo Lula retirou a BIM do controle dos militares no GSI para o controle da Casa Civil, correto? Correto. Qual seria o papel estratégico da inteligência no Brasil no sentido de desmantelar as organizações de extrema-direita aqui? Estamos preparados para enfrentar essa missão, nos modos, por exemplo, que o FBI fez com a Ku Klux Klan dos Estados Unidos? Olha, a inteligência ela se divide em três áreas. Você tem a inteligência judicial para efeito de inquérito e processos. Você tem a inteligência militar de acordo com o papel das Forças Armadas, que não pode ser ordem interna. E você tem a inteligência de Estado, aquela que diz respeito às informações para as boas decisões do presidente. O Lula agiu correto em tirar a BIM da militarização. A ABIN é uma agência de inteligência do Estado. Nem é militar e nem é judicial. Ela tem que preparar informações inteligentes que seja base das decisões inteligentes do governo, seja no plano nacional, seja no plano internacional. Eu acho que nós vamos ter que valorizar a carreira de inteligência. Nós temos que valorizar, inclusive da segurança pública, a inteligência jurídica, a inteligência judicial. E nas Forças Armadas, tirar da inteligência das Forças Armadas, dos famosos arapongas, aquela visão de guerra interna.
para que eles se voltem para as ameaças externas, as ameaças ao país, as ameaças ao povo. E a gente busca a integração sul-americana. Portanto, eu acho que nós temos que fazer mudanças, como o Lula fez agora com a ABIN, no sentido de desmilitarizar. Olha bem, eu estou trabalhando, repito, com 3 áreas de inteligência: a judicial, a militar e aquela de Estado. A ABIN é uma agência de Estado que assessora o presidente da República para as boas decisões. Por exemplo, essa viagem do Lula à China, ele tem que ter um relato de como é que está a situação mundial, de como é que está a situação na China. Inteligência não é arapongagem, não é ferir direitos individuais, nem fazer ameaças de golpe, como aconteceu no dia 8 de janeiro. Essa direita que usa a inteligência para perseguir, para ameaçar, que se junta com clube de tiro, com miliciano, ela tem que ser derrotada politicamente. E para isso nós temos que ter conhecimento, para saber como derrotar, como enfrentar o discurso proto-fascista. Então, você falou em comunidade sul-americana, né? O Brasil pertence ao BRICS, né? Existe uma posição no próprio BRICS de criar o BRICS Plus, que eles chamam, né? Incluindo a Argentina, Irã e outros países Índia, que se interessam, a Índia que se interessam para participar. Você acha que será possível ainda pensar que as nossas Forças Armadas, realizando, por exemplo, algum tipo de colaboração técnico-militar com os países do BRICS, ou seja, China, Rússia, Índia, África do Sul, imaginando a Argentina, o Irã? Olha, Carlos, em primeiro lugar, as Forças Armadas têm que cuidar do nosso entorno estratégico, que é exatamente a integração sul-americana, porque nós não temos conflito bélico, a importância da América do Sul como área de proteína animal e vegetal, minério, supressal, e água doce e área agriculturável. A partir da integração sul-americana, nós podemos estabelecer relações dentro de uma política soberana, ativa e altiva, com o mundo. E essa relação envolve os BRICS. Eu acho que o Brasil está dando um passo importante ao indicar a Dilma para o banco dos BRICS, e nós devemos estreitar as relações. Por exemplo, eu acho que uma das experiências que eu tive contato, quando estava no Ministério da Defesa, foi com a experiência de defesa da Índia, porque a Índia tem características muito parecidas com o nosso país enquanto área continental, país continental, e também uma intensa população. Eu acho que é possível a gente fazer essas parcerias. O Brasil, antes, tinha uma parceria para produzir um satélite com a África do Sul. Isso aí foi tudo sendo desmontado com o golpe de 2016. E a experiência de parcerias, nós temos que defender nossos interesses. Nós não vamos defender interesses dos outros. Nossos interesses são convergentes, complementares na América Latina e América do Sul. Nós temos que estabelecer relações de autonomia com os Estados Unidos e com a União Europeia. E, a partir daí, nós podemos criar um eixo com os BRICS, principalmente para se contrapor essa ordem mundial financeira dirigida pelos Estados Unidos e a OTAN, que está fazendo esse desastre que é a guerra na Ucrânia. Certo. Olha, tem uma pergunta aqui do Walter Falchetta, e falou: perdemos alguns dos nossos melhores quadros, das nossas melhores companheiras e companheiros, como a Sueli Kanayama, no Araguaia. Sueli Kanayama. É verdade, ela era do meu destacamento, eu convivi com a Sueli antes de ir para o Araguaia. E no Araguaia foi uma companheira, uma combatente, segundo relatos, ela foi assassinada com mais de 100 tiros. Nossa. E aí ele pergunta: hoje, em perspectiva, você acha que a luta armada foi uma boa ideia? Olha, a luta armada, talentos assim. Claro, olha, a luta armada foi uma resposta ao terrorismo de Estado. Aquela geração só tinha 3 alternativas: ou ia para o exílio, ou ia para a luta armada, ou ficava em casa e ia ser preso. Eu acho que ela foi uma luta legítima, heróica, e nas condições históricas justificava. Agora, como alternativa para você conscientizar o povo, para você alcançar o poder, a gente tem que, apesar de ter sido legítima, era uma luta que hoje dificilmente a gente seria vitorioso. Por isso que eu falei aqui da experiência heróica
que a gente resgata, mas, ao mesmo tempo, tem que ver qual é o sentido tático estratégico, tá certo? No sentido de que não é o caminho para a gente fazer as mudanças políticas para melhorar a vida do povo. Agora, essa experiência se deu num contexto histórico daquela época. Assim como só a eleição não resolve. Nós temos que combinar eleição com mobilização, eleição com enfrentamento político, eleição com a organização popular, eleição com criar alternativa popular de poder, porque se depender só dos palácios, eles arranjam alguma coisa para que nada mude. Portanto, nós temos que estar atento a essas experiências que o povo brasileiro construiu, algumas com muito heroísmo, como aconteceu no Araguaia, e outras que também servem de lição para essa caminhada. Eu creio que hoje, do alto da minha idade, é fácil falar, né? Mas naquela época, quem viveu aquela época, logo depois do ato 5, em 68, não havia alternativa de fato de luta. O Brasil fechou-se para as possibilidades. Então, falar hoje que foi um erro a luta armada é muito fácil. O contexto era completamente diferente, a correlação de forças era outra. Mas eu não poderia deixar de perguntar, de conversar com você, dizer a minha satisfação enorme de estar falando com você, sem perguntar da guerrilha do Araguaia. Porque até hoje essa história não é contada com a clareza que deveria ser contada, porque não se fala da guerrilha do Araguaia. Essa história, Carlos, ela é invisível. Em primeiro lugar, ela só passou a ser divulgada após a guerrilha ter sido derrotada. E os vários livros, as várias publicações, que eu me refiro aqui à revista A Guerrilha do Araguaia, da Alfa Ômega, produzida por Palmério Dória e Sérgio Buarque Guzmão, depois as matérias do Jornal da Tarde, que produziu uma série de 10 matérias que produziu o livro Guerra de Guerrilha no Brasil, depois as várias matérias que foram sendo divulgadas, o próprio processo de identificação, você vê, dos guerrilheiros, em torno de 50 guerrilheiros, nem seus corpos foram entregues aos familiares. Portanto, o Araguaia é a maior prova da invisibilidade em relação à experiência histórica, que ela continua no tabu do silêncio. Isso marca muito. É tanto que a minha primeira tarefa, quando eu saí da cadeia, foi divulgar o que tinha acontecido no Araguaia. Inclusive, a minha carta de defesa na auditoria militar é exatamente relatando o que eu vivi, o que eu vi e o que eu conheci na região do sul do Pará. A região que começou com a Transamazônica, com Garimpo, Serra Pelada, Carajás, todos esses megaprojetos que vão dominar aquela região. Portanto, eu acho que quando a gente resgata a história, você sabe, Carlos, a memória ela é transformadora porque ela ensina o presente e o futuro. Há uma semana eu estava participando de um ato lembrando do 50º da morte do Alexandre Vanucci, quando eu estava preso aqui em São Paulo, no fundão do DOPS. E eu acho que quando a gente relembra isso, não é porque a gente goste, seja mórbido, é porque a gente resgata a memória como instrumento para transformar o presente e o futuro. E nós não podemos cair no esquecimento. O Brasil paga um preço muito alto pelo esquecimento. Veja o que aconteceu com a escravidão, veja o que aconteceu com a luta das mulheres, veja o que aconteceu com as lutas indígenas. Esse esquecimento vai vamos dizer assim, absolvendo, né, a dominação mais truculenta da burguesia brasileira. Sei. O Genuíno, Ana Lu, quer falar? Que eu quero, se deixar, eu fico falando com ele. Não sei se você assistiu o filme Argentina 85. Assisti. Vale Fiquei a pena. Muito impressionado e emocionado. Aliás, é um filme que a gente recomenda para olhar a experiência do Brasil aos olhos da experiência da Argentina. Então, porque além do trabalho maravilhoso do Ricardo Darín, né, o maior ator que a Argentina já produziu, acho que o maior ator da América Latina toda, do mundo todo. E olha, liga com o futebol. Você sabe que o Messi fez campanha para dar o prêmio sim. do Hollywood, né? Dá o prêmio, mas eu achei que dificilmente daria Eu sei, não iam dar, mas foi boa a campanha. O Messi fez essa campanha. Agora, o que é interessante, a gente deixou para lá, né? A gente esqueceu tudo, não aconteceu nada, tá? Os torturados como você, como todos os nossos companheiros que perderam a vida nas masmorras,
Eu tenho uma netinha Catarina, e a madrinha dela espiritual é a Melinha Teles, que sofreu na mão desse carrasco, que é o ídolo do inominável, do genocida, do ladrão de joias, do corrupto. Conta coisas terríveis, né, daquele tempo. E o filme, acho que mostra para nós que não podemos deixar o pessoal impune, gente. Olha que esses caras voltaram tudo, entendeu? Claro. Agora já estão falando de anistia para esses animais que foram lá invadir o Congresso Nacional. Não, gente, isso é posição pessoal minha, estou falando em meu nome. Anistia nunca, jamais. Esses caras têm que ser... Não queremos que eles sejam julgados, condenados e presos, nessa ordem. Tem que ser julgados com todo o direito de defesa, não somos iguais a eles, condenados e presos, entendeu? Não podemos deixar, mais uma vez, passar um pano na história como fizemos no Brasil em 64, como fizemos no Brasil da década de 70, da ditadura militar terrível que nós tivemos aqui. Eu também recomendo muito o filme. Então, você assistiu e recomenda, né? Recomendo, e eu vou aproveitar e lembrar um filme que vai passar na ECA da USP, no dia 30, às 18h30, na ECA, O Pastor e o Guerrilheiro, é um pouco sobre a experiência do Araguaia, né? Tá. E está passando um documentário na Globoplay sobre os 21 anos do golpe, né? Sei. Não, é interessante. Eu acho que todo esse momento que a gente está... O Brasil tem que passar por uma purgação, passando o Brasil a limpo. E eu acho que essas coisas têm que ser conhecidas, divulgadas, porque isso faz parte da nossa história, faz parte do nosso povo. E aí, é claro, esse filme é uma obra-prima, né? O filme Argentina, 1985, né? E veja o que aconteceu no Uruguai, o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Argentina, diferentemente. Aqui no Brasil, você tocou numa questão, Carlos, que é o seguinte: o passado que fica camuflado, ele fica recalcado, ele não passa. É tanto que os golpistas ficaram camuflados e voltaram a toda com o inominável, no golpe de 2016 contra Dilma. O passado fica recalcado e não passa. E o Brasil tem uma história dramática em relação ao passado. Olha o racismo. A Lei Áurea não passou. Claro. Certo? Olha o patriarcalismo. A mulher só tem direito de voto em 34. Né? Olha a violência das Forças Armadas ao longo de Canudos, contestados ao longo da história do Brasil, que greve era questão de polícia. E aí vai se acumulando uma cultura da retórica autoritária da guerra interna. E a gente sabe como é que isso nasceu na Escola Superior de Guerra na década de 40. Certo, perfeito, Genuíno. Fico muito feliz de ouvir isso de você, querido. Eu estou aqui, eu sou entrevistador que se emociona, que eu estou absolutamente emocionado, primeiro pelo seu corintianismo, que você provou para nós que você é mais de corintiano, você é um corintianista, que entende a alma do corintiano, entende o que é ser corintiano, entende o que significa isso, e também com as suas posições, depois de tanto... Gente, para quem não conhece a história dele, vai ver o que esse cara passou na mão dos caras. Ele era perseguido na rua pelo CQC, aquele bando de moleque, idiota, imbecil, comandado por outro imbecil chamado Marcelo Tá, desculpe quem gosta dele, tá? Eu considero ele um imbecil total. E o que esse homem passou também na época do mensalão, que foi uma coisa semelhante ao que aconteceu com o Lula, não havia prova de nada, mas um juiz resolveu usar uma teoria maluca, né, que até o alemão falou, não, isso não está certo, o alemão que quis importar a teoria da... Como é que chamava? Do domínio do fato. Domínio do fato, para condenar uma pessoa como José Genuíno, que nós deveríamos, pelo contrário, estar sempre trazendo ele para esses debates, trazendo ele para o nosso convívio. Eu fico muito emocionado e eu quero agradecer muito você ter aceitado esse nosso convite humilde de um grupo que está se formando, nossa comunidade de coletivos corintianos progressistas, né? Não à toa ficou CCCP, né? Não sei quem bolou isso, mas ficou muito engraçado. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Genuíno, de minha parte, muito obrigado mesmo. Quero agradecer demais, de todo o meu coração, a sua
estar aqui até essa hora falando com a gente. Agradecer muito a sua participação e já deixar o convite aberto. Quando você quiser falar qualquer coisa, nós estamos à sua disposição, ou aqui, ou no Movimento Toda Poderosa Corintiana, que a Analu é membro, ou no Coletivo Democracia Corintiana, do qual eu faço parte, também nos Corintianos de Esquerda, em todas essas páginas que corintianos antifascistas, todas as páginas dos corintianos progressistas. Meu muito obrigado, meu respeito profundo. Olha, Carlos, Analu, eu quero dizer que foi uma emoção falar sobre a minha relação com o Corinthians. Foi a primeira vez que eu sistematizo um depoimento sobre essa questão e mostrar que a discussão política sobre o Brasil que nós estamos vivendo e o Brasil que a gente quer negar, quer combater, faz parte dessa alma de lutadores. E eu acho que a política, para mim, é alegria, é prazer, é entusiasmo, é ideal. Política, para mim, não é dinheiro, não é privilégio, não é patrimônio. Eu moro na mesma casa desde 84, comprada pelo BNH, entendeu? Eu moro no mesmo lugar. Não me formei, meu pai queria que eu me formasse, mas eu fui expulso da faculdade por causa da ditadura. E eu voltei a ser professor de cursinho. Me realizei muito como deputado federal e hoje eu sou militante de base. Eu tô na política, eu sou filiado ao PT, eu sou um militante socialista, anticapitalista, sou petista e sou um defensor, de maneira consequente, eu espero ser assim, de uma conscientização da base do PT. Eu aprendi a valorizar a base do PT, a militância do PT, e manter essa relação com o povo. Eu acho que o povo, para nós, é uma coisa primorosa e é um grande patrimônio que a gente tem que defender. E é corintiano, né? Então, para a gente é um orgulho, porque você é nosso companheiro, não só nas ruas, mas também na arquibancada, né? Genuíno. Claro, e eu gosto da arquibancada. Eu também. Olha, eu queria mandar um abraço para todo mundo. Aqui tem vários recados, pessoal dando os parabéns, falando que foi lindo. Eu achei muito lindo, porque eu não conhecia esse lado do Genuíno, né? O lado torcedor, e é muito gostoso para a gente poder desconstruir você como político, né? É legal isso, a gente ver esse seu lado mesmo, torcedor corintiano, e a gente poder escutar essas histórias maravilhosas que você nos contou essa noite. Muito obrigada, Genuíno, obrigada mesmo. Queria agradecer a todos vocês que mandaram recados aqui, muitos recados, Antonieta, Ginaldo, o Zé Luiz, a Kalinka, o Walter, a Célia, o Plínio, o Walter Klenk. O Walter até falou o seguinte, pergunta para descontrair. Você acha justo os companheiros do PT marcarem reuniões no dia e hora do jogo do Corinthians? O que é isso que está acontecendo no PT? Tipo, é final do Brasileirão, vocês estão lá marcando reunião, é isso? Tá, certo. Isso é Não legal. pode. Olha, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse programa. Vocês vão entrevistar várias personalidades, pessoas conhecidas, se faz bem. E eu acho que é um espaço de reunião, de democracia, muito interessante, ligando a política com esse tema tão popular que é o futebol. E eu me coloco à disposição. Vocês já têm meu e-mail, meu telefone, e é só me convocar. Eu e Genuíno agora somos amigos, já temos celular, e-mail aqui. Parceirão já, hein, Genuíno? Valeu, você tem que assistir um jogo com a gente, hein? Vamos marcar de você assistir um jogo com os coletivos, todos juntos. Vamos, uma hora a gente marca, tá? Você é pé quente, hein, Genuíno? Valeu. Você. Ó, lembrando a todos que a próxima entrevista nossa é no dia 10 de abril, às 20 horas, com o Pedro Serrano. Gostaria de agradecer muito a noite de hoje, foi sensacional, todo mundo curtiu bastante. Muito obrigada por vocês ficarem até agora com a gente. Obrigada, Genuíno. Ojeda, meu companheiro aí, de Corinthians e de chapa também, né? Do Conselho.
e de conselho. Nós somos conselheiros do Corinthians na mesma chapa, Genuíno. Ótimo. A chapa é 82, e nós somos candidatos à reeleição. Valeu. Vamos nos reeleger, se Deus quiser. Gente, muito obrigada, uma boa noite a todos. Eu quero ouvir de você, Genuíno, um vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa noite! Boa noite!